Richa é denunciado por corrupção e fraude em licitação na Operação Patrulha. Nova fase da Lava Jato foca em concessão de rodovias federais em 3 estados. Irmão e primo de Richa são alvos. Eleições 2018, no estúdio uma análise do cenário eleitoral com o professor Máximo Della Justina. Finalistas da Copa do Brasil vão ser conhecidos nesta noite. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, boa noite para você. O ex-governador e candidato ao Senado Beto Richa, do PSDB, e outras 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná no âmbito da Operação Rádio Patrulha. Lembrando que eles são acusados de formarem um esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações no programa Patrulha do Campo para a recuperação de estradas rurais do estado. Beto Richa foi preso na operação em 11 de setembro. Após habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele foi solto 4 dias depois. Empresários e pessoas ligadas a eles ofereciam dinheiro em troca de atos de ofício por parte de agentes públicos para vencerem as licitações. O valor acertado, de acordo com os procuradores, correspondia a 8% do valor bruto dos contratos. A denúncia foi divulgada ontem à noite pelo Ministério Público do Estado. E entre os 12 denunciados por esta operação, além de Richa, estão Luiz Abi Antum e Pepe Richa, respectivamente primo e irmão do governador. Os dois foram alvos de uma nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje pela manhã. Denominada Integração 2, esta nova etapa apura suspeitas de corrupção na concessão de rodovias federais no Paraná, que fazem parte do chamado Anel da Integração. Entre os presos estão João Quiminasso Neto, diretor regional da BCR, Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias, o irmão do ex-governador Beto Richa, Pepe Richa, e representantes das 6 concessionárias que cobram pedágio nas rodovias federais do estado: Econorte, Ecovia, Ecocataratas, Rodonorte, Via Par e Caminhos do Paraná. O primo do ex-governador Luiz Abi Antum, acusado de ser um operador do esquema, também foi alvo de um mandado de prisão temporária, mas ele está no Líbano e por isso não foi detido. Segundo a defesa de Luiz Abi, ele deve retornar ao Brasil somente no mês de outubro. Basicamente, havia um rateio mensal de propina, que era pago em espécie, mensalmente, na sede da BCR, desde 1999. As empresas simulavam prestação de serviço com outras sociedades envolvidas no esquema. Essas outras sociedades produziam dinheiro em espécie. As empresas, com esse dinheiro em espécie, faziam a entrega para o operador financeiro do esquema e esse operador distribuía para os agentes públicos corrompidos. Segundo o Ministério Público Federal, os crimes começaram em 99 durante o governo de Jaime Lerner e se estenderam até janeiro deste ano, passando pelas gestões de Roberto Requião e Beto Richa. O esquema pagava propinas mensais de até R$240 mil destinadas a membros do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, e também da AGEPAR, com o objetivo de facilitar a concessão de aditivos e outros interesses das concessionárias. O diretor da ABCR, Quiminasso, ainda é suspeito de intermediar pagamentos de propina para bloquear investigações do Tribunal de Contas e da CPI dos pedágios, que já apuravam possível superfaturamento nos contratos das concessionárias. A gente tem estimativas preliminares de algo em torno de R$50 milhões em propinas pagas nesses esquemas, valores não atualizados. Se fizer uma atualização monetária, talvez chegue a valores muito maiores. E, enfim, então estamos ainda tentando contabilizar todos esses danos e a investigação deve prestar novos esclarecimentos em breve.
O Ministério Público Federal identificou diversos atos administrativos que favoreceram as empresas ao longo dos anos, como a suspensão de duplicação previstas em contrato e o adiamento de obras sem redução no valor do pedágio. Pelo menos 125 quilômetros de rodovias federais deixaram de ser duplicados no Paraná neste período. O sentimento é de indignação, né? Todos nós somos paranaenses, sentimos indignados, ainda mais quando você fala de uma questão tão séria quanto são concessões de rodovias federais, obras de duplicação que deixaram de ser feitas, vidas que foram perdidas em acidentes que poderiam ter sido evitados, tarifas que subiram indevidamente, que oneraram a economia do Estado, oneraram o sistema produtivo e o consumidor final, enfim, é uma coisa difícil, mas que está sendo enfrentada. Saindo dos escândalos envolvendo políticos do Paraná e partindo para outros estados, o empresário e ex-vice-prefeito de Itu, em São Paulo, Hélio Oliveira Júnior, foi preso pela Polícia Militar ontem à noite na cidade de Cubati, na Paraíba. Ele foi condenado a 20 anos de prisão em 2015 por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio e era considerado desde então foragido da Justiça. A condenação foi pela morte de um advogado na cidade de Itu em 2006. Moradores de Cubati denunciaram Oliveira Júnior por considerar a atitude dele suspeita na cidade. Abordado pela equipe da PM, ele apresentou um documento falso. Como a documentação estava irregular, ele foi liberado. Porém, com o auxílio da Polícia Civil, a verdadeira identidade foi descoberta e ele então foi preso. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram também hoje uma operação para apurar supostas fraudes em pregões eletrônicos e concorrência na Universidade Federal de Juiz de Fora, que fica na zona da Mata Mineira. Conforme as investigações, as irregularidades ocorreram no segundo semestre de 2010 e envolvem valores que passam de 6 milhões de reais. Nesta quarta-feira, agentes foram até a instituição e cumpriram 8 mandados de busca e apreensão. Os alvos foram 3 agentes públicos e 5 particulares. E no próximo bloco, o assunto é eleição 2018. Confira um bate-papo com o analista político Máximo Della Justina. Daqui a pouquinho. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. No bloco anterior, você pôde conferir uma série de escândalos e corrupção envolvendo políticos e agentes públicos de diversos estados. Eleição está chegando. De que forma essas denúncias devem refletir nas urnas? Para falar sobre esse e outros assuntos, recebo hoje no estúdio o professor e analista político Máximo Della Justina. Uma boa noite para o senhor, professor. Obrigado pela presença aqui conosco hoje. Boa noite, como vai? Professor, o período de campanha eleitoral este ano, 2018, se comparado ao período de campanha de 2014, teve uma redução considerável, né? Mas a impressão que se tem,
E num primeiro momento eu achei que era uma impressão minha, mas tenho visto comentário de várias pessoas em relação a isso, é que parece que está mais longo do que os outros anos. Por que isso? O senhor também concorda com isso? É porque é mais intensiva, é mais cheia de surpresas. Não é? Um país ele é feito de ciclos políticos e de ciclos econômicos. O Brasil está caminhando com os dois paralelamente, né? Então, desde 2013 até agora, nós temos tido bastante zigue-zagues na economia e na política, e a gente chegou quase que assim num clímax agora que quer ver uma solução, numa grande final de quase de uma ópera, não é? Então, as expectativas elas são maiores, a ansiedade é maior, e também em eleições anteriores, eu acredito que já existia um pouco uma definição melhor, tanto na esfera estadual quanto federal, de quem seria o chefe do executivo. E esse ano ainda as portas estão abertas para surpresas. Então a intensidade ela é maior, isso gera um pouco de ansiedade e, lógico, daí o tempo parece que custa passar mais rápido. Passar. Inclusive, se nota isso de forma evidente nas redes sociais, né? Muita gente andando pela rua se escuta, eu não quero mais vou sair de rede social por esse período, ou vou... outras já agem de maneira mais agressiva, né? Através das publicações, impondo ali, isso está evidente até por conta da mudança na legislação eleitoral, que a rede social ganhou um espaço maior, né? Sim. Como que o senhor vê as redes sociais nas eleições deste ano? Sim, as redes sociais elas estão mais utilizadas, o cidadão, por consequência, ele também se interessa mais, ele não necessariamente que ele tem uma profundidade que seria bom para ele ou para o país, mas ele se interessa mais, coisa que nós não tínhamos antes, né? O próprio WhatsApp ele é mais utilizado agora, que era em 2014 e 2012, né? E um outro fator também, os países são feitos de ciclos, eu falei de ciclos menores, mas tem ciclos grandes. A cada 30, 40 ou 70 anos, existem ciclos grandes também de debates, né, em que a população, o empresariado, a comunidade política, os pensantes do país, eles questionam algumas coisas e querem melhorar algumas e modificar outras. Então, também existe uma coincidência neste ano na eleição, que, dado a participação, vamos dizer, de todos, né, os eleitos e os não eleitos, o eleitor e todo mundo, desde 1988, nós estamos fechando um ciclo de maturidade. Só que nesse ciclo de maturidade, seria interessante que o país estivesse convergindo para uma sociedade complexa e multicultural, onde as propostas elas são diferentes e onde também o cidadão comum, o eleitor, que não é um político profissional, ele possa se identificar com um partido ou com o outro. De forma infeliz, eu diria, no nosso caso específico desse ano, as coisas não convergiram para a multiculturalidade e a complexidade, eles convergiram para polaridades, né? Polaridades de um lado, polaridades para o outro, e nesse caso, às vezes, o bom debate, a boa convivência, inclusive entre os cidadãos por meio das redes sociais, ele fica um pouco menos tolerante, ele fica um pouco mais agressivo e acaba afetando, inclusive, a vida individual das pessoas, o local do trabalho e, inclusive, as amizades, né? Então, de certa forma, eu diria essa está sendo a eleição mais agressiva de memória que nós temos tido no Brasil. Ainda que de forma agressiva, mas de certa forma a população está se posicionando mais, né? Acho que devido por esse acesso à informação que antes não se tinha tanto, vamos dizer assim, por conta, né, agora das redes sociais, desse crescimento também, né, professor? Eu acho que isso ajudou também nesse aspecto, né? Sim, ajudou e ajudou bastante, o que é um bom sinal. Vamos dizer, com melhores métodos de comunicação, de interação entre as pessoas. Antigamente a gente ficava mais pelo que a mídia falava, pelo que o rádio, os jornais e a televisão falava. Hoje não. Cada cidadão é praticamente o seu próprio filósofo, né? Isso é um avanço, né? Por outro lado também, vamos dizer assim, deve sempre prevalecer o bom senso, no sentido de que essa não é a última eleição. Daqui a 2 anos nós teremos eleições municipais e daqui a 4 anos teremos eleições federais e também para deputados, né, estadual outra vez. Então, nesse aspecto, recomenda-se um pouco também de paciência por parte de quem é muito agressivo. Às vezes perco um amigo e o candidato do amigo está abraçando o meu na próxima eleição, né, professor? Sim, também está, né? Então, vamos começar falando do nosso cenário estadual aqui, a prisão do ex-governador Beto Richa, que foi pela Operação Patrulha, né, agora recente. Ontem também o ex-governador foi denunciado, então, pelo Ministério Público, ele mais 12 pessoas. Hoje teve o nome
evidenciado na Operação Lava Jato por conta da prisão, né, do primo que estava fora, mas o irmão que foi preso aqui no estado. De certa forma, né, isso o senhor acha que pode afetar os líderes nas pesquisas, que seriam Ratinho Júnior e Cida Borghetti, porque a gente sabe que a Cida está na coligação, né, junto com o Beto Richa, e o Ratinho Júnior, apesar de não estar, também foi secretário no governo de Richa, né? Então, pode afetar a liderança, o senhor acha? Não, eu acredito que tanto a candidatura da Cida quanto a do Ratinho, elas têm personalidade própria, elas adquiriram, né, durante, vamos dizer, desde o começo do ano e talvez até antes, então, mas, obviamente que sabe-se que, de certa forma, o Beto estaria confortável com as duas candidaturas. E, nesse aspecto, eu acredito que a eleição para governador, ela não teria tanta influência da imagem, vamos dizer, do Beto Richa sobre quem ganha ou quem perde votos, até porque, se nada, amanhã nós teremos notícias, talvez, né, de números, mas se nada mudar, a diferença, vamos dizer assim, de colocação de preferência do eleitorado do Ratinho para a Cida, ele é mais que o dobro, ele está bastante descolado. Então, não acredito que deva haver mudanças por aí, né? Por outro lado, eu acredito que essa dinâmica que a gente tem visto no último mês, né, sobre a pessoa do candidato a senador, né, do Beto Richa, pode afetar talvez a sua própria candidatura. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? No Senado, isso pode ter dado abertura, de certa forma, né, para a vaga dele para uma outra pessoa, porque cito como pesquisas mesmo, né? Não é uma opinião pessoal nem minha, nem do senhor, imagina. Eu digo pelas pesquisas mesmo que apontam que uma cadeira era garantida, né, do ex-governador Beto Richa. O senhor acha que isso já pode ter, de certa forma, estar em choque? Talvez não, porque na tradição brasileira é muito difícil alguém que é governador ou governadora e que se lance ao Senado vá perder as eleições. É muito difícil, né? A menos que aqui seria, digamos, teríamos uma novidade. Então, nesse caso, é um conforto para a candidatura da qual falamos, né? Por outro lado, também, nós temos que ver que o eleitor, ele às vezes se apega a um candidato ou uma candidata e não importa o que acontece, ou o que falam dele ou dela, ele mantém a fidelidade do voto, não é? E eu diria, nesse sentido, talvez, por ordem de afetar as imagens, a dinâmica do Beto Richa no momento afetaria menos a candidatura para governador de estado, afetaria um pouquinho talvez a sua própria candidatura, mas acaba por tabela afetando bastante a imagem do Geraldo Alckmin, porque daí existe também uma associação do partido com outro candidato e é óbvio que qualquer meio da mídia, a gente sabe, quando menciona o nome de uma pessoa, menciona também a que partido pertence, né? Então, numa dinâmica em que a gente viu aí uma luta bipolar, vamos dizer, entre PT e PSDB nos últimos tempos, talvez nas últimas 2 décadas já, não é? Ele poderia perder votos, vamos dizer, de quem achava que, de repente, a justiça era mais seletiva e tudo, e ver que agora não, ela é para todos, né, nesse aspecto. Então, ele pode perder votos, mas seria, assim, uma surpresa grande para mim, na minha liberdade de opinião, se ele perderia essas eleições, né? Obviamente que, se houver aí um revés, vamos dizer, de opinião e de preferência do eleitorado, que era fiel a ele e se decepcionou com os últimos fatos, então, obviamente, tem outros candidatos que podem entrar vamos dizer assim, no vácuo, não é, para preencher a segunda vaga. Em quem o senhor apostaria? Nós temos aí, uma segunda cadeira, hoje o senhor acha que seria de quem, de repente? Não que eu apostaria, mas nós temos 3 gigantes conhecidos, né? Um é o Roberto Requião, outro é o próprio Beto Richa e outro é o Flávio Arnes, né? Os outros candidatos, todos respeitados, temos o respeito por todas as candidaturas, as propostas deles, a vida pessoal deles, né? Mas não conseguiram decolar o suficiente para que nesse momento tivesse uma alavancagem grande. Também conforta esses candidatos, porque nós temos nomes muito bons que podem ser eventualmente chamados, por qualquer que seja o presidente que seja eleito ou a presidente, pode ser chamado também para compor um ministério, assumir uma função de primeiro ou segundo escalão em Brasília. Então, nesse aspecto, o Paraná também, com os candidatos que tem, mesmo que temos só 2 vagas para o Senado, não é? O Paraná, como Estado, como unidade da federação, ele pode capitalizar aí
ter um capital político também para participar do próximo governo federal. Início do ano começam a dança das cadeiras, né? Sim, aliás, elas começam a ser movimentadas já, vamos dizer, depois do segundo turno, né? Professor, então vamos agora, né? O senhor entrou, de certa forma, já nessa questão dos presidenciáveis. Eu queria, por conta do nosso tempo, perguntas pontuais para o senhor, né? O primeiro, o senhor acha que o desânimo dos eleitores, como a gente tem visto em diversas pesquisas, não vou nem pontuar uma específica, mas, né, o eleitor não está mais acreditando na política, não espera muita mudança, né? Até porque se a gente fizer uma análise nos candidatos ali que lideram as pesquisas, ou mesmo nos que são candidatos, ou era governador que quer ser presidente, ou senador que... E assim vai, né? Por ali. Sim. Então, não se vê muita mudança realmente, né? Porque é o que a população espera. Agora, essa questão, Bolsonaro, extremista, né? Que... lidera as pesquisas, de certa forma, né, como até, pelo menos, semana passada, liderava as pesquisas aí como um ganho, de repente, no primeiro turno. O senhor acha que, por conta desse desânimo da população, esse discurso extremista pode alavancar a candidatura dele ainda mais? Quando um candidato ou uma candidata vem de uma longa história de ascensão, ele tem uma tendência a estagnar. Então, nós tivemos fatos novos aí no último mês, até a tentativa, né, contra a vida do candidato, que acabou alavancando. E existe um mistério aí, né? Porque, vamos dizer assim, o eleitor basicamente ele vota com quem se assemelha a ele. Obviamente que quando o Brasil ele converge para dois extremos, ele, no meu ponto de vista, ele não é bem representado, porque nós não somos assim. Os 200 milhões de brasileiros estamos de bem conosco mesmos. Nós não somos radicais, extremistas, nem para um lado nem para o outro, nem intolerantes. Ocorre que estamos falando de brigas de gigantes, né? São meia dúzia até de nomes que estão disputando as coisas. Então, assim, as coisas estão, parece, mudando um pouquinho, no sentido de que o Bolsonaro teria estacionado um pouco, e a candidatura do Haddad, que sempre era vista como perdedora num cenário contra o Bolsonaro, parece que começa a dar sinais que pode haver também uma eventual vitória. Então, eu diria o seguinte, hoje 50% por 50% de chance para apostar no segundo turno, porque é óbvio também que as candidaturas que não são o Haddad nem o Bolsonaro, elas vão se aglomerar em torno, talvez, de um nome ou de outro. Eu acredito que mais vão se aglomerar em torno do Haddad e outros vão silenciar em torno do Bolsonaro. Até porque, como eu falei antes, esse capital político que o candidato ele consegue durante a campanha também fortalece o partido dele ou dela, que pode depois oferecer quadros para formar o governo, vamos dizer, federal. E o que se espera, vamos dizer assim, é que a partir do dia 1º de janeiro, as pessoas exerçam a grandeza, honrem seus mandatos e esqueçam um pouco as palavras que às vezes não são muito adequadas, mas também são formas de comunicação que são um pouco chocantes, mas elas são tão eficazes que as pessoas lembram, né, o que é falado. Então, nesse exercício de construção e desconstrução de imagem, talvez o que falta ainda no Brasil hoje é muito carisma. Tá? Eu gostaria que essa fosse a última eleição presidencial que nós não... Estamos sem carismas grandes, porque quando a pessoa ela é dotada de um carisma natural e ela segue as propostas do partido, que aliás são todas boas, né? Aí existe aquilo que é comum em ciência política, onde os bons são os melhores entre os bons são eleitos. E o candidato ele tem como também vamos dizer assim, se identificar com o eleito, né? Mas para isso acontecer também, a partir de hoje, eu acredito que também os partidos políticos eles têm que aprender a ter o voto, a eleição prévia interna, porque senão os bons nomes que também têm vontade e carisma para se colocar a serviço da sociedade, eles nunca aparecem, né? Volto a falar do estado do Paraná. Respeitamos todos os candidatos ao Senado que estão aí para deputado federal, mas também são os mesmos de sempre e eu acho que os partidos têm muitos filiados que também poderiam ganhar as eleições e renovar os seus quadros. Aí, nesse caso, eu acho que esse desânimo que algumas pessoas têm com relação à política, ele é superado porque a sociedade ele tem brecha para apresentar os melhores entre os bons. Falando do Haddad, o senhor entrou nessa questão, né? Na análise do senhor, o senhor acha que o poder do Lula ainda é muito grande, né, de influência entre a população e os fiéis petistas ali para fazer com que esse crescimento, né, se demonstre aí agora dessa forma através de pesquisa? Eu acredito que não. Eu acredito que hoje o Haddad é o
seu próprio homem, ele descolou bastante, e mais do que as pessoas serem saudosistas do Lula, eu acho que as pessoas são saudosistas do período de crescimento econômico que aconteceu de 2003 a 2010. Isso sim, está claro na mente de algumas pessoas que, tipo assim, se o PT corrigisse os seus erros, que são todos conhecidos e são todos condenáveis, né, que foram cometidos durante as suas gestões, se eles aprendessem a ser, vamos dizer assim, ser mais conciliadores e também fazer um governo mais conciliador de entendimento nacional e conseguissem colocar a casa em ordem, porque de qualquer forma a economia está crescendo já. O pior já passou, a recessão que foi de 2014 até 2016, 2017 ela deu sinais. Qualquer pessoa que seja eleita, ela vai colher essa bonança econômica, né? E nesse aspecto, então, talvez na mente de alguns eleitores, eles se sentem confortáveis o suficiente, aqueles que se decepcionaram, que eram eleitores petistas, e aqueles que eram opostos, se sentem confortáveis por ver o Lula na prisão e sentem uma certa esperança que talvez aquele toque que foi dado, que também foi uma coincidência com o crescimento da economia internacional e da nossa casa que estava em ordem, né? Então, a associação talvez ela vem mais com o período de prosperidade que marcou os 2 mandatos do Lula e menos com a figura dele. Professor, nosso tempo é curto, mas só para finalizar, eu queria também que o senhor fizesse considerações em relação aos outros candidatos, porque a gente tem um panorama aqui do Sul, mas a gente não tem aquela visão, nem muito contato em rede social, no geral, aqui na região Sul, para saber o que seriam os principais, realmente, de fato, no Nordeste, por exemplo, de esquerda, Ciro, Marina, entendeu? Então, e ao mesmo tempo de direita em outras regiões também, teríamos ali, o senhor citou a questão do PSDB, o Meirelles também, né, que vem pelo MDB aí. Então, num panorama geral, queria que o senhor desse uma breve resumida nesses outros candidatos para a gente. Eu acredito que, excluindo a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Haddad, nós não estaríamos falando de candidatura de direita, de esquerda ou de centro. Estaríamos falando de candidaturas pragmáticas. Inclusive a do Bolsonaro e do Haddad, elas são pragmáticas, né, na sua composição. E se elas não são, vamos dizer, na composição de chapa, elas vão ser na composição do governo, não é? Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, o que me surpreende de fato é que os mais pragmáticos, talvez, e os menos ideológicos, são os que não conseguem aglomerar votos. E aí fica-me uma questão sobre quão anda também a maturidade do brasileiro, que ainda não aprendeu a superar uma linguagem de 50 anos atrás, de direita, de esquerda, de ter ódio do capitalismo, de ter ódio do comunismo. Nem os próprios políticos seguem mais isso, né? Pois é, porque o muro de Berlim ele caiu já faz bastante tempo, né? Então, assim, por um motivo qualquer, talvez porque é a última volta que a gente vai dar nesse cenário que começou em 64, depois se reformulou em 88 com a Constituição, talvez essa seja a última volta dessa imaturidade, porque a linguagem ela está um pouco obsoleta, as estratégias estão obsoletas e em alguns casos até algumas propostas, não é? Mas eu acredito que na esfera dos estados, os candidatos à governadoria, eles são bem mais pragmáticos. Obviamente que eles se associam ao seu partido, ao seu manifesto, que ainda tem conotação ideológica, vamos dizer assim, que posso dizer de social-democracia, mais de socialismo, mais de liberalismo puro, mas existe um pragmatismo um pouco mais amadurecido, e até porque o cidadão também ele está mais próximo do candidato, a realidade ela é mais próxima, né? E não existe essa necessidade dessa bipolarização, vamos dizer assim, tão agressiva e surpreendente que aconteceu. Por outro lado, considerando também que uma eleição é uma catarse social, as pessoas têm o direito de, no voto, expressar a sua esperança e, inclusive, de uma forma assim, mal educada da minha percepção agora, jogar o vômito das suas frustrações. Porque, às vezes, a minha frustração, eu não assumo, mas eu acuso outro ou eu pego alguém para confortar essa minha frustração, né? Então, que seja essa eleição a última volta de um amadurecimento grande, de longuíssimo prazo que estamos tendo, e assim, nesse caso, então, claro que o confronto ele é inevitável. Mas depois da tempestade, né, vem o arco-íris, as flores crescem e tudo brota e tudo vai para a sua calma. O que é importante, eu acho que é que mesmo aquelas pessoas que fazem propostas que nos chocam, elas devem entender que é graças à democracia que as candidaturas e as propostas elas são colocadas e, novamente, quem é o dono do destino é o dedo do eleitor, né? Tá certo, professor. Obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco. Um bom
restante de semana para os senhores e um eventual segundo turno. Aguardo o senhor aqui novamente. Muito obrigado e boa eleição para todos. E nós vamos a um breve intervalo e fique com a gente, que no próximo bloco é hora de falar de esporte. E agora, momento do esporte. Marcos de Pato, uma boa noite para você. O que tem de novidade? Olá, Thaís, boa noite a você que nos acompanha. Hoje vão ser conhecidos os finalistas da Copa do Brasil. Na Arena Corinthians, os donos da casa recebem o Flamengo às 9h45 da noite no Clássico das Massas. A primeira partida entre os dois times terminou empatada sem gols. Para incentivar os jogadores do Corinthians, o clube abriu o último treino antes do duelo para os torcedores no local do confronto. De acordo com o clube, quase 40 mil torcedores compareceram à arena para apoiar o time. E na outra semifinal, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no Mineirão, também às 9h45 da noite. No jogo de ida, em São Paulo, os mineiros venceram por 1-0, vantagem então para o time de Mano Menezes. E agora do gramado a gente vai para as notícias da quadra. Depois do empate em 4-4 no primeiro duelo, o Brasil venceu a Argentina na segunda partida do Desafio das Américas de futsal. Em jogo disputado em Manaus, na noite dessa terça-feira, os brasileiros bateram os hermanos por 8-2, com direito a 2 gols do craque Falcão. Agora o atleta está a apenas um gol de alcançar a marca de 400 gols pela seleção brasileira. E o destaque agora vem da vela, depois da medalha de ouro no evento teste em Enoshima, no Japão, raia olímpica dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Martine Grael e Karena Kunze conquistaram mais um ouro na temporada asiática. A dupla disputou a Olympic Week e subiu ao lugar mais alto do pódio, acompanhada das suecas Clara Wester e Rebecca Netzler, donas da prata, e da dupla britânica Sophie Weglin e Sophie Ainsworth, medalha de bronze. As regatas disputadas no fim de semana terminaram na segunda-feira. A dupla brasileira retoma os treinos no Brasil em outubro e, de acordo com o calendário programado, até o final do ano, Martine e Karena disputam regatas aqui no Brasil. E essas são as informações do esporte desta quarta-feira, Thaís. Eu volto com você. Tá certo, Marcos de Pato. Obrigado, uma boa noite. Mais um dia de notícias de várias modalidades do mundo esportivo. Até amanhã. Na manhã desta quinta-feira, temporais e chuva forte são previstos para a metade oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sul e oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. A partir da tarde, as instabilidades se espalham por todo o território paranaense e se estendem para o estado paulista, deixando também alerta para temporais. No Mato Grosso e Goiás, previsão de pancadas de chuva forte que ocorrem de forma mais isolada e que podem trazer prejuízos e danos. Olha, em Porto Alegre, amanhã a mínima prevista é de 19 graus, quase isso também em Florianópolis, no estado catarinense, mínima de 20, máxima de 26. Curitiba deve ter máxima de 28, dia quente, assim como em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São Paulo, os termômetros podem chegar a 30 graus. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.